Oferecimento TV Lar, bem perto de você. Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no restaurante Pancaru. Claro que o Pancaru nos recebe aqui com a mesa farta e deliciosa. Nosso convidado muito especial, meu amigo Wilco Mineve, um autor que podemos dizer festejado, que começa a escrever e começa a receber do seu leitor tudo aquilo que um escritor quer, ser lido e ser festejado. Wilco, vamos falar um pouco do Lico. Lico é um cidadão importante no contexto da guerra, final da guerra, 1945, a guerra começa em 39, termina em 45, e você retrata num livro, no seu primeiro livro, parte dessa história. Fale um pouco do Lico, o que ele representa para a Bulgária e especialmente nesse período da guerra. Lico realmente é uma pessoa muito cativante. Dentro da nossa família ele é uma espécie de patriarca, e então eu sempre achei que a vida dele era tão fascinante que valeria a pena um dia relatá-la, mesmo antes de eu ser escritor. Agora, as filmagens da guerra já repercutiram internacionalmente? Já. Alguns filmes dele já estão no Museu do Holocausto em Washington, onde ele recebeu uma homenagem muito especial cerca de um mês atrás. Agora, o livro Aonde Estão as Flores é o seu primeiro passo na literatura e que já está fazendo sucesso no Brasil e no exterior. Bom, eu gosto de ser modesto, então digamos que o livro foi bem aceito aqui no Brasil, mas para minha surpresa teve uma tradução para inglês e teve bastante sucesso na Bulgária, até porque conta a primeira parte do livro se passa na Bulgária, a segunda que é aqui no Brasil. Agora, como é que descobrem um escritor vivendo 40 anos na Amazônia, que saiu da Bulgária, que trabalhou em São Paulo, que veio para o Amazonas, que descobre esta cidade num período importante? Como é que os búlgaros te encontraram a ponto de traduzir teu livro? Eu tenho algumas amizades, inclusive com um ou outro escritor estabelecido. E então eu, na época, mandei o meu livro para um deles e ele me disse: olha, eu gostei muito, você precisa procurar alguém para editá-lo aqui na Bulgária. E foi o que eu fiz, e para minha surpresa, como o livro revela alguns fatos pouco conhecidos da história búlgara, o livro foi muito, muito bem aceito, e aí já gerou a tradução para inglês e mais recente para russo, e já tem alguma possibilidade de que o livro seja editado em espanhol. Durante mais de 4 décadas, você trabalhou no Grupo Bemol e trabalhou muito. Passou na tua cabeça que depois da aposentadoria você ia se dedicar para a literatura? Alguma vez esteve esse espelho na tua frente ou foi uma descoberta muito mais tarde? Bom, eu acho que desde sempre eu tenho uma queda pela literatura. Tanto que estudei literatura há 45 anos atrás. Mas depois disso me dediquei aos negócios. Me orgulho muito da minha trajetória dentro da Bemol, onde cheguei até ser vice-presidente. Mas uma vez que este ciclo terminou, eu, na verdade, voltei para aquilo que tinha sido a minha paixão inicial. E a tradução em inglês?
Bom, eu fiquei surpreso, devo reconhecer, porque o livro, uma vez que traduzido para inglês, ele vai para o mercado mundial. Eu ainda não tenho grande resultado da edição deste livro, que na verdade ele existe já, mas ele vai ser lançado com alguma promoção e alguma publicidade mais ou menos daqui 4, 5 meses. Então aí vamos ver o que vai dar no mercado mundial. Dentro de você, o que te cala mais forte essa vida de escritor? Como é que você começou a entender da tua importância em promover esta Amazônia fora do Brasil? Bom, eu há muitos anos sou apaixonado pela história do nosso estado e da nossa região. Como passei vários anos trabalhando junto a Samuel Ben-Shimon e tinha e podia consultar o acervo dele e também estava vendo ele escrever, aquilo despertou meu interesse e realmente é uma atividade que me deixa muito satisfeito e feliz. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco e hoje eu com muito prazer converso com Ilco Mineve, ele que produziu 2 livros, um deles já está em inglês e búlgaro. Ilco, mas temos um novo livro que já começa muito bem, que já é importante, A Filha dos Rios, que você trata de uma realidade amazônica. Fale um pouco desse livro. Bom, o primeiro livro realmente ele abrange a metade do mundo. Então, eu devia isto à nossa região. E eu queria realmente contar algumas coisas que eu conheci ou através de leitura ou através de convivência e achava que se não descritos, se não escritos, estariam perdidos, a memória se perderia. É aquele negócio que a palavra falada, ela se perde facilmente. E então, comecei, na verdade, uma história um pouco paralela do primeiro livro, onde completa a história. Alguns personagens são os mesmos nos 2 livros, e realmente um livro completa o outro. Agora, não é fácil escrever um romance. Você consegue brincar com os personagens. Uma hora o personagem está aqui, outra hora está ali, e tem o narrador, mas você faz com que esse narrador comece a transitar. Como é escrever um romance? Talvez muitos jovens a esta hora que nos assistem estão pensando em escrever um romance. Eu queria que você falasse um pouco dessa forma fácil que você tem de brincar com o personagem. Olha, eu só posso recomendar. É uma atividade muito prazerosa e eu tenho, obviamente, ninguém inventa roda, eu tenho lido e aproveitado algumas coisas que eu li e a maneira que alguns escritores relatam. Eu gosto de vários escritores de renome mundial e de alguns da nossa região, tipo Márcio Souza, o Milton Atum, Tiago de Melo. Eu acho que eles já são de um nível bem alto. E então aquilo inspira, você não tem como não seguir estes exemplos. Nós tivemos o prazer e a satisfação de estarmos juntos no lançamento de São Paulo. E eu vi quanto é importante você ingressar no mundo, no universo de grandes autores como é São Paulo.
de milhares de livros, e eu presenciei uma livraria da Vila lotada, amigos, pessoas que chegaram lá e viram o lançamento e entraram. Você, na verdade, está conquistando esse espaço fora de Manaus. Já houve o lançamento no Rio de Janeiro, agora em São Paulo. Como é que você vê essa receptividade do teu leitor? Bom, eu confesso que estou um pouco até surpreso com a receptividade que os leitores demonstram, principalmente com este segundo livro. E, eventualmente, o meu nome está um pouquinho mais conhecido agora, e depois a história que se passa integralmente no Brasil, aparentemente está atraindo os leitores. Na livraria da Vila, onde foi o lançamento, para minha grande surpresa, outro dia estava em primeiro lugar entre os mais vendidos, que nem em meus sonhos mais malucos poderia esperar. Agora, esse processo todo é um processo de criação. Que horas você cria? Que momento você escreve? Como essas coisas começam a chegar na tua cabeça e você transferir para o papel ou para o computador? Como é que funciona isso na tua atividade de escrever? O processo é muito prazeroso, já estou repetindo isso porque realmente gosto muito. E você começa a escrever com algum plano, mas este plano não é definitivo. Então, você escreve de manhã, você escreve à tarde, você pode escrever à noite, dependendo da ideia que vem. E, às vezes, um protagonista, ele toma conta da história. Neste segundo livro, é o caso de uma mulher, de uma amazonense, que tomou conta do romance e pronto. Ilko, você já vive há mais de 40 anos na Amazônia. O que essa Amazônia está influenciando no cidadão, no ser humano e especialmente no escritor? Bom, eu realmente sou apaixonado pela região. Eu acho que aqui está a joia da coroa brasileira. Eu tenho alguma impressão que a joia às vezes não é tão bem tratada quanto deveria. E então tem que contar a história para que desperte o interesse dos brasileiros, que são os principais interessados. E eu espero que todo mundo vai dar um pouco mais de importância à nossa região. Nós não podemos ficar restringidos simplesmente à Zona Franca, alguns quilômetros quadrados, e ocupando um território do tamanho quase da Europa. Estamos de volta. É o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, eu gravo com Ilko Minelli. Claro que o Ilko está conseguindo fazer com que esta Amazônia seja encontrada, seja visualizada em outros países. E isso nos dá uma alegria muito grande. Ilko, vamos falar do mais recente livro, A Filha dos Rios. Qual a perspectiva que você tem nesse momento da Filha dos Rios? Aparentemente a aceitação deste segundo livro é até melhor que do primeiro, mas é um pouco cedo de abrir a champanhe, porque as coisas acontecem naturalmente e levam um pouco mais de tempo. Eu acho que realmente o livro interessa principalmente aos amazonenses, porque a ação toda é aqui, também um pouco em Rondônia também. E eu aproveitei a história que conta, que tem uma protagonista muito marcante, uma ribeirinha, e fiz a capa com a ajuda de uma artista que eu prezo muito, Theo Braga, que fez uma pintura e me apresentou. Eu gostei da pintura e então lá ficou a capa e está todo mundo adorando. É verdade. E você valorizou um artista da nossa região. Agora, Ilko,
E o Rio Madeira? O que é que você me diz do Rio Madeira? Bom, a história do Rio Madeira dos últimos 30, 40 anos, mas antes também, na época da borracha, Rio Madeira era um dos canais de escoamento, e tem a história da ferrovia, que depois foi construída, mas nunca serviu, na verdade. Rio Madeira também foi cenário dos garimpos nos anos 80, que eu conheci pessoalmente. Eu visitei 3 ou 4 vezes e fiquei muito impressionado, porque no garimpo você encontra de tudo. Você encontra gente sem princípios, a escória do mundo, mas você também acha gente com valores éticos e morais exemplares. É uma mistura fantástica e eu não podia deixar de contar isso. Claro que você lança um livro e fica pensando no outro. O que é que nós podemos esperar, além da tradução para o russo da primeira obra? O que é que nós podemos esperar mais adiante? O seu leitor já está sonhando com a próxima obra. É um pouco cedo, mas olha, a nossa realidade é tão rica que não falta assunto. Eu não sei sobre o que vou escrever, eu estou inclinado a pensar que vou escrever, mas não sei o que, e tem tanta coisa que pode ser que não arriscaria agora. Bom, você está viajando para São Paulo num momento muito especial para atender a imprensa. No lançamento de São Paulo você não pôde atender a imprensa e você está voltando a São Paulo para isso. Isso já é o resultado do lançamento do livro? Deve ser, né? Mas já apareceu algum interesse da imprensa bastante qualificada. Eu não vou falar nos nomes porque isso vai aparecer depois. Me deixa muito feliz e aí nós podemos esperar eventualmente alguma coisa a mais, porque estes meios de comunicação que abrangem o país todo, eles realmente podem promover uma obra. Agora, a Bulgária é a pátria-mãe. Já existe a possibilidade de uma tradução dessa obra para a Bulgária? Já está sendo feito. Na Bulgária, o meu editor, ele está louquinho, quer ver a tradução, ainda não leu, porque não sabe ler, mas ele viu algumas fotografias do lançamento e está pronto para sair. Vamos ver. Bom, eu não posso, eu sempre insisto nessa pergunta. E no hebraico, quando é que nós vamos pensar nisso? Olha, não sei, mas eu penso que uma vez editado em inglês, eventualmente o livro vai chamar a atenção das editoras em hebraico, pode ser em alemão. Aí o céu é o limite, mas tem que passar pelo inglês. Fortaleza do Abunã é uma área muito especial para a família Benchimol. Você tem ideia de quando pode trazer mais coisas do Abunã? É um pouco difícil dizer agora, mas eu fui alguns anos atrás, junto com quase toda a família Benchimol, visitar o seringal onde a família morou vários anos e onde Licita nasceu, outros irmãos também. E então eu fiquei encantado com a beleza do lugar, mas é uma beleza no meio de uma vida muito dura. E então aquilo realmente me inspirou. E eu pensei, se eu escrever um dia, eu vou ter que contar um pouquinho da história dos seringais do Rio Abunã. Eu tenho certeza que aonde estiver o professor Samuel, ele deve estar muito feliz de ver que um membro da família está dando continuidade naquilo que ele fez por mais de 50 anos. Ilko, eu estou muito feliz de conversar com você. Você é uma pessoa muito simpática, muito simples. E nós estamos chegando ao final do programa. E eu queria que você falasse
nas suas despedidas para o seu leitor aqui em Manaus e em toda a Amazônia, especialmente em toda a Amazônia. Você do Acre, de Rondônia, do Amapá, de Belém, uma parte do Mato Grosso, você de Tocantins. Eu queria que você falasse na sua despedida para esse telespectador que está nos assistindo. Bom, eu quero convidar todos para lerem os meus livros e dos outros autores amazonenses. É muito importante que a gente conheça a nossa realidade e a gente só consegue através da leitura. Ou então uma visitação, só que a gente não pode visitar todos os lugares, não pode conhecer todas as histórias. Então, eu realmente acho que nós temos que ler, todos nós temos que ler, e recomendo a todos que se dediquem à leitura, porque é isso que cria a vida interior da pessoa. Muito obrigado pela gentileza de vir ao programa. É claro que eu quero dizer para você, telespectador, você que deixou de assistir o Literatura por alguma razão, vai lá no Bora Ver. Lá você tem toda a programação do Amazonsat, que vai te levar direto para assistir o programa. E se você gostar de um programa, fale conosco, mande seu e-mail, mande sua mensagem. Eu quero renovar o convite, que estaremos juntos, eu tenho absoluta certeza disso. Sabe quando? Na próxima semana, mostrando um outro livro produzido na Amazônia, para você de toda a Amazônia. Um forte abraço e até o próximo encontro.